Abre a tua Bíblia no Salmo 37, por favor. Salmo 37, verso 3. Só o verso 3. Deixa ele projetado o tempo todo aí. Muito bem. Ok, gente? Tudo bom? Foi bom essas 2 semanas ouvindo ouvindo o Eliel e o Nardelli? Foi, né? Foi bênção demais, foi bênção demais. Eu vou repetir o que eu falei no início. Eu estava com muita saudade de estar aqui com vocês, adorando, e é sempre muito especial a gente estar junto, adorando, né? E estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de abrir o ano de 2025, compartilhando esse texto tem ministrado ao meu coração, e eu quero repartir com você algumas joias que tem aqui dentro do texto. O trecho todo são poucos versos, são 2 versos, 3 praticamente versos, 4 na verdade, né? De 3 a 6, são 2 estrofes deste hino, que é o Salmo 37, mas provavelmente eu fique só no primeiro verso, no verso 3, e eu quero mergulhar com você nesse verso e extrair dele verdades de Deus que eu quero e estou orando para que marque o teu coração, abençoe o teu coração, fortaleça você, abençoe você de maneira poderosa mesmo, muito poderosa. E assim é que eu quero. Convido você a orar comigo e pedir para que você fique atento, aumenta a tua conexão aí, fique muito atento ao Espírito Santo, aquilo que Ele vai ministrar na sua vida, tá bom? Baixa a tua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença e diante da Tua palavra, com temor, sempre com grande temor. Ó Pai, eu peço que o Senhor fale com cada um de nós. Nós disponibilizamos ao Teu Espírito a nossa mente, a nossa compreensão, os nossos sentimentos, o nosso espírito. Nós disponibilizamos ao Senhor para que o Senhor faça as verdades da Tua palavra ministrarem na gente e criarem as realidades, as verdades, as realidades do Senhor e da Tua vontade em cada um de nós nessa hora. Por favor, diante da Tua palavra e do poder da Tua palavra, eu peço que o Senhor nos cure, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos transforme um pouco mais à semelhança de Jesus Cristo, por favor. O Senhor tem total liberdade, Espírito Santo, então ministra segundo a Tua vontade e o querer do Pai. E por tudo te agradecemos imensamente. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Salmo 37 é um dos salmos de Davi, em todo o saltério, né? Todos os 150 capítulos que nós temos no Antigo Testamento. Todo inário, né? Que transformou-se no inário, mas não apenas com esses 150 salmos, haviam muitos mais, mas pertencente ao cânon, nós ficamos com esses 150 hinos que temos aqui. O Antigo Testamento temos muitos hinos. O livro de Isaías, por exemplo, eu já mencionei isso. Todas as profecias de Isaías, os 66 capítulos do livro de Isaías são hinos. Isaías, além de profeta, também era músico, e ele cantava as suas profecias, e o povo cantava as profecias dos profetas. Mas não apenas Isaías, vários dos outros profetas, praticamente todos eles, também tinham uma relação com a adoração, uma relação com a música, porque profecia e adoração sempre andam juntos. Estão comigo? O espírito profético anda junto com o espírito da adoração, ok? Porque o espírito de adoração te leva às alturas, às profundezas de Deus, e é de lá que saem todas as palavras. Então todo profeta também é um adorador, e quando o profeta deixa de ter o seu tempo de adoração, ele compromete a palavra, compromete o seu ofício, né? Então, o espírito da profecia está sempre andando junto com o espírito da adoração, os adoradores. Mas todos nós somos adoradores, mas a gente está falando daqueles que conseguem se movimentar em lugares no céu, em lugares na dimensão do céu, em lugares na dimensão do trono de Deus, em lugares do coração de Deus, para ouvir com atenção todas as palavras
que o Senhor tem para liberar e por essas palavras virem à existência as coisas e a vontade do Senhor. Porque todas as coisas vêm à existência pela palavra do Senhor. Ele libera os profetas. Por isso, quando a pastora ela compartilhou comigo uma impressão profética do que ela estava ouvindo no tempo de adoração, eu pedi: libera para a igreja. Essa palavra precisa ser liberada, ela precisa ser proclamada. A palavra tem que ser falada, tem que ser proclamada, né? Porque a palavra traz as coisas à existência. Então a ideia é que com a liberação dessa palavra algo está sendo construído. As palavras é que constroem, ok? As palavras constroem, as palavras destroem também. Então você depende do que você está usando. Você está usando ferramentas de construção, você está usando dinamite, né? No teu casamento você pode usar dinamite que sai da tua língua, você pode usar as ferramentas para construção e para edificação de uma casa, de um lar, que seja grande, lindo, arrumado, abençoado, cheio da presença de Deus, todo ele decorado com paz, todo ele decorado com amor, todo ele decorado com bondade, todo ele decorado com misericórdia, todo ele decorado com coisas boas. Você é que sabe como é que você decora a tua vida e a tua família. Nós somos construtores ou destruidores, né? Então a gente tem que escolher o que a gente quer ser. Muito bem, por isso a palavra profética tem que ser liberada. E assim, no Antigo Testamento, no povo de Israel cantava as suas profecias. No Novo Testamento, há muito que tem no Novo Testamento que também são hinos. E assim o povo de Deus é um povo que canta. O povo de Deus é um povo de cantores, né? Afinados e desafinados, não importa, nós todos cantamos, nós todos adoramos, nós todos louvamos ao Senhor. E o Salmo 37 faz parte de um conjunto de salmos, junto com o livro de Jó. Salmo 37, o livro de Jó, Salmo 49 e o Salmo 73. Livro de Jó, Salmo 37, Salmo 49 e Salmo 73. O que tem de comum nesses textos, nesses 3 salmos e no livro de Jó? Esses textos, eles são respostas de Deus a um povo em crise. Respostas de Deus a um povo que está questionando a realidade, questionando as coisas, quando olha para o mundo e vê coisas que não estão muito bem arrumadas, vê a injustiça, parece que ocupando muito mais espaço do que a justiça. Quando nós olhamos para o mundo e vemos, às vezes, pessoas de má índole, pessoas de mau coração, pessoas desonestas, conseguindo muito mais coisas, adquirindo muitos bens, tendo muito mais dinheiro, vivendo de maneira regalada, comparado com aqueles que escolhem a verdade, escolhem a honestidade, escolhem a índole, escolhem a ética, escolhem a bondade, escolhe aquilo que é bom, aquilo que é correto, escolhe a santidade, às vezes passando por algumas lutas, e alguns que, às vezes, no meio do pecado, no meio da confusão, fazendo um monte de coisa errada, parece que está dando tudo certo para esses caras aqui, e muitos de nós, que a gente anda pelas verdades do Senhor, pelos princípios do Senhor, a gente parece que encontra um pouco mais de luta, um pouco mais de dificuldade. Eu não ganho tudo que eu queria, mas parece que em alguns momentos a gente olha para os perversos e vê que muitos deles, do ponto de vista do mundo, estão prosperando. Isso gera uma confusão, gera uma crise. E muitos dos fiéis, e muitos dos homens de Deus, das mulheres de Deus. E há momentos que a gente começa a se comparar, a gente começa a se avaliar, começa a olhar o mundo, e a gente, fazendo essas comparações, entramos em crise e ficamos questionando o que está acontecendo. Mas nós não somos fiéis, nós não dizimamos, não ofertamos, não dedicamos a nossa vida ao Senhor, não cumprimos o nosso chamado, não temos o nosso tempo de intimidade com o Senhor. Por que parece que a gente luta, e às vezes não vê muito movimento aqui? A gente olha as pessoas que estão mergulhadas no pecado, parece que está dando tudo certo com elas, né? Lógico que eu não estou falando de ninguém de nós aqui, a gente está falando de alguém em algum lugar, né? Ninguém pensa desse jeito, né? Essa crise, nós não temos essa crise, né? Estou falando de alguém, sei lá onde, né?
Claro que estamos falando de nós temos essas crises. Porque a gente fica fazendo comparação. A gente compara o carro, a gente compara a casa, a gente compara o saldo bancário, compara tudo. Está tudo errado, né? A comparação é uma porcaria, né? A comparação é uma porcaria. Não funciona. Não funciona. A gente faz isso. Acontece que a palavra de Deus, nesses textos, responde a este homem em crise, a esta mulher em crise. E o capítulo 37 tem 40 versos. Eu não vou ler os 40 versos. Você leia em casa, se você quiser saber, um dos textos sagrados em que a palavra de Deus responde a estas pessoas em crise. Eu quero pensar, então, nesses versos que eu destaquei aqui, nesses 4 versos, mas hoje eu vou ficar só no verso 3, parte das respostas de Deus para estes homens e essas mulheres, que às vezes entram nessas crises. Uma resposta de Deus poderosa, que deve animar o coração. E eu passo para o capítulo 73 e pinço do capítulo 73 uma verdade, para depois voltar para o 37. E há uma bênção no capítulo 33 de Salmos, tremendo. Primeiro que em o 73, ele não foi escrito por Davi, foi escrito pelos filhos de Asaf, muito interessante, por Asaf, na verdade, e ele é muito franco com o Senhor nesse hino, e ele fica falando de ver os homens maus prosperando, e ele entrou numa crise e ficou questionando: onde está Deus? Onde está Deus? Até que, é muito interessante, há um verso no meio do capítulo que ele fala assim: até que, fale comigo, até que eu busquei ao Senhor em seu santuário. E o Senhor me fez ver. Até que eu passei a ver as realidades, a vida e todas as coisas com os óculos de Deus. Não com os óculos do mundo, não com os padrões do mundo, não com os padrões do pecado, não com os padrões da ética baixa, dos valores e princípios baixos, não. Passei a ver todas as coisas do ponto de vista de Deus. Então fale comigo, a primeira coisa é ver com os olhos de Deus. Todas as questões da vida, todas as questões da família, do casamento, as questões da economia mundial. Você está acompanhando as coisas? Não é? Está confusa a coisa, não está? Está complicadinha. As coisas estão bem complicadinhas no mundo. A economia mundial está bem complicadinha as coisas. No entanto, você ouve uma notícia, outra e outra e outra, aí, se você der muito atenção ao espírito do pânico e do medo, você vai ser afetado pelo espírito do pânico e do medo, e você vai ficar enfraquecido, até emocionalmente. A desesperança vai ocupar o lugar no teu coração, que devia estar sendo ocupado pela fé e pela esperança, e de repente, o seu coração, a imunidade cai, né? Sim, há um medo, o pânico, a imunidade cai, né? Propensão a doenças, mais enfermidades. Você vai gastar seu dinheiro com remédio, né? Gasta com coisa boa, né? Gasta o seu dinheiro com coisa boa, com coisa que é boa, que é abençoar você. Mas, se você permitir, o teu coração será contaminado pelo pânico, pelo medo, pela desesperança, pela incredulidade. Aí a gente vai ser afetado. Qual é a palavra de Deus? Ei, para tudo, presta atenção. Do ponto de vista de Deus, a linha da história, a condução da história está na mão do Senhor. Não há nada que aconteça nessa terra que não esteja debaixo da soberania de Deus, até quando parece que não. Até quando parece que não. Deus é soberano, continua soberano. E Ele permite algumas coisas acontecendo, mas o controle continua na sua mão.
A primeira coisa, então, é ver, passar na presença de Deus, aprender pelo Espírito de Deus, na presença do Senhor, a ver todas as coisas do ponto de vista de Deus. Mas eu volto para o capítulo 37 de Salmos, e eu quero me deter nesses versos aqui, com conselhos que o salmista está dando, que Davi está dando, para estes homens e mulheres em crise, diante das situações diversas do mundo. Amém, gente? Estão comigo? Amém. Capítulo 37 de Salmos, os versos de 3 a 6, e eu volto depois para o 3. Eu vou ler em duas versões. Eu vou ler na versão transformadora, e depois na revista atualizada, e eu vou ficar com a revista atualizada. Se você estiver projetando aqui, projeta, por favor, a versão na revista atualizada, né? Veja os textos na versão transformadora. Diz assim: confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Tornará a sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Eu vou ler de novo, só que na versão revista atualizada. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Ok? Habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha a diferença da transformadora. E você viverá seguro na terra e prosperará. Revista atualizada. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Por isso eu estou escolhendo a revista atualizada dessa vez. Ok? 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Amém? O verso 3. O início de Davi, dando os conselhos para aqueles que poderiam estar em crise diante das diversas situações da vida. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor. Eu destaco então a primeira palavra. Quero ir palavra por palavra nesse verso. A palavra confiar, né? A palavra confiar, confiança, né? Fiança é fiar, né? De fiança mesmo, é de estar ligado a, estar vinculado a, estar dependente de. Você tem um acordo, você tem um negócio, você tem um negócio com alguém. Então você está envolvido nisso, você está ligado com uma pessoa e você confia que a pessoa vai cumprir o seu acordo. Você confia nessa relação, nesse contrato que você firmou com uma outra pessoa. Sua vida está nisso, seu coração está nisso, e você confia. Você precisa cumprir a sua parte, como espera que a outra pessoa cumpra também. Muito bem. Então, é um conselho para nós confiarmos. Nós temos uma fiança em Deus, nós temos um vínculo com o Senhor, nós temos um contrato com o Senhor, nós temos uma aliança com Deus, e Deus não quebra as suas alianças, Deus não quebra as suas promessas, Ele vai cumprir as promessas que fez a respeito da nossa relação, do nosso relacionamento. Amém, queridos? Então Deus é confiável. Confie que todas as palavras que Ele liberou sobre nós, elas vão se cumprir. Todas as palavras de promessas que Ele liberou ao seu povo, elas são aplicáveis para cada um de nós. Eu preciso dizer algo a respeito de um posicionamento, né? Mesmo sabendo, posicionamento teológico, mesmo sabendo que alguns entendem diferentes. Até hoje,
eu tenho entendido que as promessas da palavra de Deus originalmente foram feitas para o povo de Israel. Ok? Amém? No entanto, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou e inaugurou a sua igreja em Atos capítulo 2, ele abriu, segundo os textos até do Novo Testamento, ele abriu a janela da redenção para todos os gentios, porque sempre foi o propósito de Deus salvar todas as famílias da terra. Lembra quando Deus começa a criar o povo do reino, criar o povo da aliança, ali convidando Abrão para sair da sua terra e da sua parentela, para vir andar com ele e ele se pôr a caminho de uma terra que Deus ainda havia de mostrar para Abrão, lembra disso? E no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus está fazendo isso com Abrão, ele revela para Abrão quais eram as intenções de Deus. O que Deus queria no final da conta com tudo isso? Deus queria que Abrão fosse uma bênção para todas as famílias da terra. Deus sempre teve como alvo todas as famílias da terra. Queria usar a nação sacerdotal de Israel apenas como um meio de alcançar todas as famílias da terra. O alvo do Senhor era toda a raça humana, toda a humanidade. Sempre foi essa a intenção de Deus. E quando, pelo povo do reino, Deus separa esse povo também para dar nascimento ao Messias a partir do meio deste povo, e Jesus é o segundo Adão, Jesus nasce, ele morre na cruz e ressuscita, e ele abre a janela da salvação para todas as pessoas. Por isso, a palavra de Jesus para os discípulos em Atos 1:8 e semeis testemunhas na Judéia, na Samaria, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e aos confins da terra. Amém? Tinha que abranger todas as famílias da terra, sempre essa foi a intenção de Deus, alcançar todo humano, alcançar toda a raça com o poder transformador do Evangelho em Jesus Cristo. Deus sempre quis isso, de forma que todas as promessas, todas as profecias que foram dadas para o povo de Israel, quando entra Jesus em cena e o povo do reino passa a ser da geração de Jesus, não mais de Abrão, mas da geração de Jesus, todas as promessas, todas as profecias miram na pessoa de Jesus e para o povo que nasceu no novo nascimento em Cristo Jesus. Amém, queridos? Ele é o Rei do reino, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o humano perfeito, Ele é o Filho do homem, Ele é o verdadeiro Israel, Ele é a videira verdadeira, Ele é a figueira, Ele é o monte, Ele é. Amém? Jesus é o Israel. Tenho entendido, teologicamente assim, de maneira que todas as promessas que o Senhor liberou para o seu povo, mesmo que originalmente tinham sido feitas para os judeus, estando em Cristo, nós entramos, somos incluídos, fomos enxertados no povo do reino, de forma que essas promessas agora, elas estão também direcionadas a mim. E eu me faço beneficiário dessas promessas e dessas profecias que ele liberou para o seu povo, porque hoje, a partir de Jesus e em Jesus Cristo, eu sou o povo de Deus. Amém? Somos o povo de Deus, mesmo sendo igreja gentílica, mesmo não sendo de linhagem judaica. Na verdade, quase todo brasileiro é, mas não vamos entrar nesses méritos. Mesmo não sendo de linhagem judaica ou reconhecidamente judaica, nós todos pertencemos a uma igreja que é chamada da igreja dos gentios, a igreja gentílica. Portanto, a igreja gentílica, ela foi incluída no povo de Deus, incluída no povo da promessa.
Porque em Coríntios, por exemplo, capítulo 2, fala que todas as promessas estão em Cristo, estão direcionadas para Jesus Cristo. E quem está em Cristo nós temos o sim, em Cristo nós temos o amém, é em Cristo, tudo mira em Jesus Cristo. E se você está em Jesus Cristo, então você se torna beneficiário pela graça e pela misericórdia de Deus, de todo tipo de promessa, de todo tipo de bênção que o Senhor liberou para o seu povo. Amém? Então, para você saber quais foram as promessas, qual todo tipo de promessa que Ele tem para você, é só você ler a Bíblia, simples. Vai para a palavra de Deus. Confia no Senhor. Faz o bem. Habita na terra. Se alimenta da verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. E esse texto é uma verdade para mim, que sou um gentil, mas eu estou em Cristo. Então esse texto sagrado é uma verdade para mim. Eu posso vivenciar isso plenamente, eu posso me beneficiar disso, eu posso usufruir dessa verdade. Sim, eu posso entregar o meu caminho ao Senhor, eu posso confiar nele e posso crer que Ele fará tudo o que for preciso. Deus trabalha a nosso favor. Amém. Que coisa impressionante, Deus trabalha a nosso favor. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Que coisa! E ainda tem um texto que fala: confia em mim e presta atenção no que eu vou fazer. Uau! Que coisa linda! Aí, confia no Senhor. A palavra tudo isso, estou falando da palavra confia. Amém? Confia no Senhor. Nós, gentios, podemos confiar no Senhor. Agora, não é confiar pela confiança, não é a fé na fé, é confiar em alguém. Confia no. Isso é importante nesse texto. Não confia que as coisas vão dar certo. Não, você pode confiar, mas isso isso tem outro nome, não é fé. Isso é positivismo. Ok? Agora não, eu confio em Deus. Sei que Ele está comigo, que Ele cuida de mim, que as suas promessas são sobre a minha vida, e eu sei que o Deus que eu sirvo, que é meu Deus, meu Senhor e Salvador, e é meu Pai, trabalha a meu favor, está comigo, guia a minha vida, e eu confio nele. Amém, queridos? Eu confio nele, eu confio na pessoa de Deus. Para você desenvolver confiança, você precisa de relacionamento. Amém? No começo, você começa a namorar, você não conhece muito. Tudo é legal, tudo é love, tudo é bonito, é florzinha, é balinha, é bombom, é sorveteria, é restaurante, tudo isso. Na hora do namoro, você está conhecendo, amém? Se veste bonitinho, penteia o cabelo, né, passa perfume, e vai, se encontra, aí sai, passeia, vocês estão se dando a conhecer. Está se dando a conhecer toda a parte boa. A parte ruim ainda não deu a conhecer, mas tem parte ruim, que uma hora ou outra vai dar a conhecer também. É assim que funciona nos relacionamentos. Agora, você quer saber qual é o momento em que você se mistura de verdade? É quando você conhece a parte ruim. Onde que Jesus se misturou conosco? No nível mais profundo, na cruz. Na cruz do Calvário. É quando Ele assumiu sobre si toda a nossa ruindade. A gente confia nas pessoas quando conhece os defeitos dela. Casamento, para dar certo, você tem que se dar a conhecer a parte ruim. E quanto mais se dá a conhecer, mais acontece aliança, mais acontece ligação. É curioso que seja assim. Mas é assim. Porque a gente vai vendo que as pessoas são normais. Elas são como nós. São pessoas com problemas e com defeitos e que estão trabalhando para resolver. As pessoas normais, isso identifica com o nosso coração. Eu também tenho um monte de nhaca para resolver, para consertar. Eu tenho. Eu conheço as nhacas da pastora.
E ela conhece as minhas, eu não vou falar. E ela conhece as minhacas da minha vida, do meu coração. Conhece os defeitos que eu tenho. Mesmo assim, a gente continua casado. E depois de 39 anos de casado, e mais 5 anos de namoro, depois de 44 anos, a conta está certa? Depois de 44 anos, a gente insiste em ficar junto. A gente continua apaixonado. Um pouco diferente de 40 anos atrás. Mas hoje é mais maduro. E a gente continua junto. E quanto mais tempo passa, mais nhaca vai aparecendo. Mas a gente vai consertando, porque a gente não é só coisa ruim, né? Deus está agindo na nossa vida. Graças a Deus, Deus deu um trabalhão. Deus tem um trabalhão com a gente. Mas a gente vai se assemelhando a Jesus. Isso significa transformação. Há um poder de Deus que está em ação a nosso favor, graças a Deus, né? Que vai deixando a gente, melhorando a gente, vai curando o nosso caráter, vai curando o nosso caráter de verdade. Eu mentia, hoje eu não minto mais. Eu não mentia, né? Eu estou falando, menti uma vez, aliás, sei lá, não, mais de uma vez, né? Na verdade eu pensei agora, quando eu menti para o meu pai, a única vez que eu menti para o meu pai, foi terrível. Eu caminhei anos pensando que eu tinha mentido para o meu pai, aquilo estava me atormentando. Eu casei e aquilo me atormentava todo santo dia, porque eu menti para o meu pai. Eu era adolescente, casei com 21 anos, a pastora tinha 22. Depois de um tempo, entendendo que eu precisava me arrepender e consertar as coisas, já casado, eu procurei meu pai, pedi para conversar com ele, expliquei para ele que aquela chave, aquela ferramenta que ele comprou, que eu peguei, quando ele saiu para trabalhar, que eu peguei para brincar, era uma lima enorme, gigante, cara, boa pra caramba. Aí eu peguei para jogar no chão assim, fincar na terra, pá, pá. Aí uma hora bateu numa pedra, ela saiu rodando, bateu na cerca no final do quintal e quebrou em duas. E meu pai falava assim, não mexa nas minhas ferramentas, né? Ia trabalhar. Eu fui, peguei a ferramenta, ainda quebrei a chave nova que ele tinha comprado. Eu falei, estou morto. Estou morto. Eu sou de uma época que a gente apanhava dos pais. Levanta a mão. Ó, glória a Deus. Tudo virou gente. Tá? Tudo virou gente. Vocês, jovens e adolescentes que não apanham, eu vou dizer uma coisa. Se uma surrinha de vez em quando ia fazer muito bem para a saúde. Tá? Os psicólogos que me processem. Mas que faz bem para a saúde, fez. Botou ordem na casa. Né? Tá. Meu pai chega à noite, cadê a chave? Chamou meu irmão já foi apavorado e tal. Aí ele, não fui eu, já começou a chorar, né? Paulo, vem aqui. Aí a gente estava na sala, fui para a cozinha, conversar individualmente com o pai. Paulo, você pegou? Não, pai. Eu fiquei possuído pelo espírito da mentira, entendo, eu não estou brincando, porque eu menti com tanta classe, com tanta eficiência, que o meu pai acreditou em mim, e só não bateu no meu irmão Arnaldo, porque ele não admitiu. E há anos e anos ele ficou sem saber onde é que estava aquela ferramenta. Depois de quebrada a ferramenta, eu fiz um buraco e enterrei ela na terra. Né? Falei assim, se meu pai ver essa chave quebrada, eu estou morto 2 vezes. Né? Aí, já casado, procuro meu pai. Pai, lembra aquela vez assim, todo dia e quase o dia inteiro, eu sou atormentado com o fato de eu ter mentido para o Senhor. Eu não suporto, não foi justo, não foi bom, não foi correto, foi pecado, não foi justo para com o Senhor, pelo que o Senhor é para nós, pelo que a mãe é para nós, não foi justo. Eu preciso confessar isso para o Senhor e me livrar desse tormento. Eu confessei, aí ele falou assim, Paulo, nem lembro disso. Ô pai,
Que bom, porque assim não vou apanhar casado, né? Já, assim não vou passar por esse vexame. Mas pai, acredite, eu sou atormentado há muitos anos, lembrando todo santo dia de que eu menti para o Senhor. E eu fui muito injusto com o Senhor. O Senhor não merecia que eu tivesse feito isso com o Senhor. Eu preciso do seu perdão. Mas é isso que você quer ouvir? Eu preciso que o Senhor me perdoe. Tá bom, eu te perdoo. Pronto, resolvido. Pá. Não foi foi simples, mas não é uma coisa simples. O pecado cria tormento, né? Atormenta a nossa vida. Agora, me ajuda a lembrar, por que eu estou falando isso? A gente se mistura nas coisas, né? Nas inhacas, quando vai revelando as inhacas do coração. É aí que a gente vai se misturando, ou seja, quando estou falando que mentia e não minto mais, né? Obrigado por me ajudar. Aí, Deus vai trabalhando a nossa vida, mas a gente vai se misturando de verdade. A gente, para ter intimidade com o Senhor, eu preciso me relacionar com Ele. E faz parte do relacionamento com Deus, você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e rasgar o verbo. Pai, eu sou assim, eu penso isso, eu acesso tais sites, eu acesso tais aplicativos, eu falo isso, eu deixo de falar aquilo, eu lido dessa forma com esse problema e tal. Rasgar o verbo, se dá a conhecer ao Senhor. Faz parte da intimidade. Quanto mais você se dá a conhecer ao Senhor, mais você vai provar do poder perdoador do Senhor e das suas misericórdias. Deus se dá a conhecer, nós nos damos a conhecer e Deus se dá a conhecer. A gente faz Deus saber da nossa boca. Ele sabe de todas as coisas, não é essa a questão. Não é o que Deus sabe o que deixa de saber. Deus não deixa de saber de nada. Não é o que Deus sabe de tudo. A questão é quanto você está se dando a conhecer, quanto nós abrimos o nosso coração, o quanto a gente está sendo honesto com a gente mesmo e com o Senhor. A gente faz isso com o Senhor. E quanto mais a gente se abre e se dá a conhecer, mais também Deus se dá a conhecer e a gente experimenta níveis maiores de perdão, de misericórdia, e a gente vai conhecendo um pouco mais o coração misericordioso de Deus. Grava isso que eu estou falando, isso é importante. Então, a confiança é confiar em Deus, né? Não é positivismo, é fé, porque eu estou debaixo do comando do Senhor e do seu senhorio. Outra coisa, confiar no Senhor. A palavra Senhor aqui não é Adonai, a palavra Senhor daqui não é El Shaddai, a palavra do Senhor aqui, a palavra Senhor aqui é Iavé, é Jeová, Iavé. Acontece que Iavé é o Deus da aliança. Estão comigo? Isso é importante. Por que nós podemos confiar no Senhor? Porque é o Iavé. O Iavé é o Deus da aliança. Quando Deus se revela para Moisés, Deus se revela a todos os patriarcas como Deus da aliança. Ele está dizendo o seguinte: eu estou entrando em aliança com você, eu não quebro as minhas alianças, e se eu estou prometendo que eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você. Amém? Dá um amém aí por isso, por favor. Amém. Se eu estou prometendo que eu vou proteger você nas suas guerras e vou entrar junto com você nas suas batalhas, eu não vou falhar com a minha palavra, eu sou cumpridor da minha promessa. E na minha aliança, a gente vai se fazer um. Na aliança, como é a mesma palavra aliança que fala da aliança do homem com Deus, é a mesma palavra que se usa para a aliança conjugal. É quando há mistura de vidas, há uma mistura não só de corpos, há uma mistura de alma, de corpo, de alma, de mente, de sentimento, de propósito. Assim que acontece no casamento. Os dois não são dois, são um. A mesma palavra Bereshit, Bereshit não, perdão, é outra palavra. A mesma palavra que se usa para aliança do casamento é a aliança com Deus. Ou seja, não são mais dois, agora são um. E Deus é cumpridor das suas promessas e Ele não falha com a sua aliança. Ele é Iavé. Então, quando Davi está falando assim, confia no Iavé, o israelita ia lembrar, Iavé é o Deus da aliança. É um Deus de aliança que Ele fez nas suas alianças muitas promessas, muitas profecias. E o nosso Deus é cumpridor das suas alianças. Confia! Porque Ele vai cumprir todas as suas palavras. Curiosamente, o Iavé,
tem 7 Yahvés que nós costumamos nos referir como Deus da aliança. Eu quero lembrar isso, tudo isso dentro da palavra Yahvé, dentro da palavra Senhor. Por que podemos confiar? Por que podemos confiar? Deus se revela como Jeová Jirê. Jeová Jirê, em Gênesis 22, 14, quando Abraão está com Isaac, no momento de sacrificar o seu filho, ele providencia um cordeiro, um carneiro, para ele sacrificar no nome de Isaac, e ele se dá a conhecer para Abraão naquele momento como Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ele provê todas as coisas. Amém, gente? Não apenas a salvação. Nesse momento ele está falando, ele é o provedor de redenção. Ele é o provedor do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o provedor do sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo, que ele vai entregar para nos beneficiar, com uma oferta de salvação, com uma oferta de perdão. Ele faz isso, ele providencia todas as coisas. Deus provê tudo o que for necessário para nós termos uma vida digna nele. Deus nos provê de graça, de misericórdia, de perdão, mas também nos provê de poder, nos provê do seu Espírito Santo, nos provê de perdão contínuo. Perdão contínuo, ele nos provê de orientação, ele nos guia pelo seu Espírito Santo, ele nos provê de sabedoria, ele nos provê de direção, ele nos provê de tudo que a gente precisa para sermos cidadãos do reino dos céus nessa terra, para tomarmos boas decisões, para cumprirmos a nossa missão e o nosso chamado, para resolvermos os nossos problemas. Ele nos provê de tudo. Agora a gente tem que ir nele, a gente tem que procurar ele, a gente tem que buscá-lo, a gente tem que passar tempo na sua presença para aprender a ouvir as direções e os comandos do seu Espírito. Amém? Ele é Deus de provisão. Ele nos provê de tudo o que a gente precisa. Aí quando o israelita está ouvindo, confie no Yahvé. O Yahvé é o Deus da aliança. Ele é o Jeová Jirê. Ele providencia tudo. Não importa se o mundo está de cabeça para baixo. Deus continua sendo Deus. Amém, queridos? Outro Jeová, que ele é o Jeová Rafá. Jeová Rafá significa o Senhor é a minha cura. Ele é o meu provedor de cura, mas é o nome dele, é a identidade de Deus, é como Deus é, ninguém pode mudar isso. O nosso Deus é um Deus de cura, é um Deus curador, é um Deus restaurador, é um Deus transformador, é assim que ele é. Se você anda pertinho dele, você vai provar cura e transformação. Não importa a meleca que a gente esteja, não importa a profundidade do problema que a gente esteja, não importa a profundidade da lama onde o Senhor vai nos retirar. Começou a andar com Deus, você começa a experimentar cura e transformação, porque Deus é Rafá, Ele é a própria cura. Ele não apenas vai curar, vai abençoar com uma cura, prometeu que pode curar você. Você não está falando disso, a gente está falando de algo que faz parte da identidade de Deus. Amém? Ele também é Nissi. Nissi significa o Senhor é a minha bandeira, bandeira de vitória. Êxodo 17, 15. Está havendo uma batalha entre o povo de Israel, e assim o povo ganha, por causa das orações e intercessões de Moisés e Uri e Arão, eu acho que estavam dos lados, e ajudaram Moisés no momento de intercessão, enquanto Josué lutava a guerra lá embaixo, e o Senhor deu grande vitória para o povo de Deus, e naquele momento, Deus liberou uma palavra para Moisés, e ele decreta essa palavra, ele libera essa palavra, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, bandeira de vitória, o exército vitorioso finca a bandeira no território, esse território é nosso, significa nós vencemos as guerras, nós vencemos a batalha, agora esse território é nosso, é a gente que manda nesse negócio aqui. Jeová Nissi é quem Deus é. Deus é um Deus de vitória, Ele venceu a morte na cruz do Calvário, o inimigo não entendeu nada, o diabo não entendeu nada, porque ele não entende os planos de Deus.
Ele não entendia da necessidade da morte na cruz. Mas foi pela morte que a morte foi derrotada. Foi pela morte da cruz, a morte de Jesus na cruz, que a morte que a morte morreu. E foi pela ressurreição de Jesus Cristo que hoje todos nós temos vida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos salvou. Ele faz essas coisas, é a vitória. Por isso que Paulo em Romanos capítulo 8 fala que em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Até hoje eu tento entender o que Paulo estava dizendo. Eu mesmo já preguei sobre isso, já tentei explicar. Mais do que vencedores, quem que é alguém que é mais do que vencedor? Eu sou vencedor, já é uma coisa boa. Agora é mais do que vencedor. Eu entendo o seguinte, é que eu entro nas guerras já sabendo que eu vou ganhar. Eu sou mais do que vencedor. Eu já vou na certeza. E se der alguma coisa errada? Se der alguma coisa errada, não era para eu ter ido. Não era para eu ter, mas que o Senhor está comigo, está. Então, se eu perder, eu ganho. Se eu ganhar, eu ganho. Amém, gente? Amém. Eu não perco nunca. Eu ganho até quando eu perco. É assim que alguém anda com Deus. É uma bênção. Gente, como é que tem gente que não anda com Deus? Dá para entender, né? Porque Ele é o meu Jeová Nissi. É o Deus da aliança, e Ele é o Deus da vitória, que dá a vitória, que está junto com a gente nas batalhas, em todas as situações, porque é quem Deus é. Isso é o Deus da aliança. Aí Davi fala assim, confie no Yahvé. Mas Ele é Jirê, Ele é Rafá, Ele é Nissi, e Ele também é Chamá. O Senhor está aqui, Ele é presente. Salmo 23, todos os 7 Yahvés estão dentro do Salmo 23. Eu vou pregar sobre isso uma outra vez. O Senhor está presente. O Senhor é meu pastor, Raá, e nada me faltará, ou de nada terei falta. O Senhor me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Jeová Chamá, porque o Senhor está comigo. Ele está com você no vale, Ele está com você na luta, Ele está com você na batalha, Ele está com você no monte, Ele está com você em qualquer situação. O Senhor é presente. Está com você nas férias, está com você na praia, está com você na fazenda, está com você no trabalho, está com você quando você chora, está com você quando você ri, está com você em todas as situações. O Senhor é presente, é assim que Deus é, você não pode mudar Deus. Aí o israelita olha e fala assim, confia no Yahvé, em um Yahvé que é presente, porque é assim que Ele é. Amém? E outro é Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. O Shalom não é a paz, não é simplesmente a ausência de conflito. Paz é um estado divino. É um estado do céu presente, é o céu presente. E a paz é uma sensação de organização plena que só se tem com aquele que é o príncipe da paz, morando dentro de nós. A paz não é uma sensação, a paz é uma pessoa. Amém? A paz é uma pessoa. Ele é o príncipe da paz. Não é uma sensação. O mundo pode estar virando de perna para o alto, mas se o príncipe da paz está comigo e ocupa espaço na minha vida, e eu estou andando com Ele, e eu o conheço, quando Ele está presente, Ele traz sobre a minha vida uma ambiência celestial, um ambiente do céu, de absoluto controle, absoluto gozo, absoluta paz, absoluto sossego, descanso. Todo mundo se quebrando, se arrebentando, e a gente está com a paz morando em nós. Amém? Diferente. Estou me sentindo em paz. Não, a paz mora comigo, até quando eu tenho que lutar, até quando eu tenho que batalhar, até quando eu vou para o fight da vida, a paz habita em mim. É diferente. Aí Davi fala assim, confie em Yahvé. Ele é o meu Shalom. Eu posso confiar que o meu Deus é o meu Shalom. Amém, queridos? Aí, também do Shalom,
Ele também é Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. E Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Então, quando Davi está dizendo, confie em Yahvé, ele está dizendo, ei, lembra que o nosso Yahvé é o Deus da aliança, e na aliança que nós temos com Deus, Ele será tudo o que Ele precisará ser para suprir a gente, para cumprir a nosso chamado, e tudo que a gente precisa ser nessa vida, alinhado com Jesus Cristo. Amém? Davi está dizendo isso nessas palavras simples, confie no Senhor. Duas palavras, confie no Senhor. Não bastasse, no Antigo Testamento existe mais algumas palavras em que, nomes compostos de Deus, que se usa o Jeová, Sabaote, e outros nomes, totalizando o número 13, ok? Existem 13 nomes de Deus composto em que se usa a palavra Jeová. Agora, isso para o judeu, para o rabino, isso é muito interessante, muito importante. Por quê? Porque o número 13, você sabe que as letras em hebraico, elas representam números, ok? Então, os 13 nomes Jeová, os 13 nomes compostos de Deus, eles se referem àquele momento em que Deus se revela para Moisés quando ele está com as segundas tábuas da lei na mão e ele está pronto para subir o monte novamente para receber de nós, e Deus escrever nas tábuas que Moisés tinha confeccionado, porque as primeiras Moisés quebrou por causa da idolatria quando o povo estava adorando o bezerro de ouro lá. Aí passou um tempo, ele confecciona novas tábuas e ele vai levar ao monte para Deus escrever os 10 mandamentos novamente. Mas nesse interim, Deus ameaçou exterminar o povo de Israel e Moisés entra em intercessão a favor do povo. E nesse momento, ele encontra a misericórdia do Senhor. Deus atende a intercessão de Moisés. E um pouco antes dele subir o monte, Deus se revela para Moisés e ele faz uma lista de 13 atributos da misericórdia. Muito interessante isso. Moisés descreve 13 atributos da misericórdia de Deus. E o número 13 acabou se tornando uma chave entre os hebreus que revelam a quantidade, a dimensão e a grandiosidade da misericórdia do Senhor, que podia muito bem ter exterminado o povo naquele momento, e bem ele quis, mas diante da intercessão do seu filho Moisés, Deus escolhe exercer misericórdia. Entenda, Deus, se tiver que escolher, diante de uma intercessão, de um filho com o coração quebrantado e contrito, Ele sempre escolherá a misericórdia. Deus escolherá a misericórdia. E nesses 13 nomes compostos, apontam para o alfabeto hebraico. O número, quando você vai nas letras todas do hebraico, quando você chega na letra de número 13, a letra de número 13 é o número 40 no alfabeto hebraico. Estão comigo? Estão comigo? A letra, quando você vai, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Riv, Vav, quando você chega no número 13, aquela letra é o número 40. Portanto, há uma relação entre o 13, os 13 atributos da misericórdia de Deus com o número 40. Agora, o número 40, para o hebreu, significa purificação. Os 40 anos no deserto era para purificar o coração do povo da idolatria, para tirar o Egito do coração do povo. Eles foram tirados do Egito, entrando no deserto, e o deserto serviu para tirar o Egito do coração do povo. Amém? 40 dias de oração e intercessão, de jejum e oração de Jesus no deserto, para se purificar, nesse caso, para se empoderar. Purificação, poder. Amém? Portanto, os 13 Jeovás que nós encontramos
no Antigo Testamento significam, ao mesmo tempo, a totalidade da misericórdia de Deus, uma misericórdia inalcançável, uma misericórdia maravilhosa, uma misericórdia grandiosa, uma misericórdia incompreensível que está disponível a nós. E que tem a ver, no exercício dessa misericórdia, liberado também um poder que nos purifica e nos empodera. E quando Davi fala assim, confie em Yahvé, ele está dizendo tudo isso. Ele está dizendo tudo isso na palavrinha Yahvé. Numa frase de 2 palavras, ele está dizendo tudo isso. Por isso nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar no Senhor. Amém? Aí, ele fala assim, confie no Senhor e faze o bem. Não é isso? No texto? Confie no Senhor e faça o bem. E faze o bem. A palavra fazer aqui, ela é muito interessante. Azar, em hebraico, ela pode ser traduzida como fazer, trabalhar, fabricar, produzir. A verdade, faze o bem é o seguinte, se transforma numa máquina do bem. Tudo que suas mãos tocarem, tudo que você fabricar, tudo que você fizer, por onde seus pés andarem, tudo que sair da sua boca, tudo que sair como expressão de você, precisa ser o bem. Transforme-se numa fábrica de benevolência, para com a sua casa, com a sua família, no seu trabalho, para com os seus clientes. Seja reconhecido como alguém de bem, um homem, uma mulher de bem, e que quem está perto de você, de alguma forma, será abençoado, de alguma maneira, e as pessoas vão querer estar perto de você, porque você é um abençoador contumaz. Você é um abençoador viciado em fazer bem. E você gosta de fazer o bem, e você faz o bem para as pessoas. Amém, queridos? A palavra fazer tem essa ideia. Tudo em você deve gerar o bem para outras pessoas. Confia no Senhor, relaxa o teu espírito, Deus é Yahvé, Ele vai cumprir todas as suas palavras e promessas. Então, faz o bem e alimenta-te da verdade, o texto diz, né? O texto na versão transformadora tem essa diferençazinha, mas eu estou escolhendo a revista aí atualizada, tá bom? Vamos lá. Faz o bem e alimenta-te da verdade. A palavra alimentar, aqui em hebraico, ela significa apacentar. É a mesma palavra de Jeová Raá. Raá é pastor, é apacentar. A palavra aqui, alimenta-te, significa apacentar. Também pode ser traduzida como pastor. Então o que Davi está querendo dizer? Ele era pastor, ele é pastor velho. O que ele está querendo dizer? Se alimenta da verdade, se apacenta da verdade, se alimenta. O que ele está dizendo é mais ou menos o seguinte: você vai apacentar o teu coração, apacenta-te. Nós vamos nos apacentar, nos alimentar. O que ele está dizendo? Pastoreia o seu próprio coração. Amém? Pastoreie o seu próprio coração. Como? Com a comida que você dá para ele. Qual é a comida que você dá para o seu coração? Do que você se alimenta? Do que você dá de comer para a tua alma? Reclamação, murmuração, notícia de catástrofe o tempo inteiro, nervoso, pensamentos de ódio, pensamentos de vingança, pensamentos de agressividade. Com que você se alimenta?
Como que você alimenta a sua alma? Qual é a comida que você dá para a sua própria alma, para o seu próprio coração? Se alimenta da verdade. Pastoreia o teu próprio coração. Amados, nós temos essa responsabilidade diante de Deus. Eu sou um pastor, os supervisores são líderes pastorais, os líderes de células são líderes pastorais, mas a palavra de Deus está falando para você: pastoreia você mesmo o seu próprio coração. Capite? Amém? E não pense que você, no juízo final, quando você estiver prestando contas, você fala assim: o pastor Paulo é moral, não sei o quê. Aí Deus vai falar assim: você não lembra lá no dia 12 de janeiro, que o pastor Paulo Moral falou que você tinha que pastorear o seu próprio coração? Como que você pastoreou o seu próprio coração? Do que você se alimentou? O que você permite entrar nos seus ouvidos? O que você permite entrar pelos teus olhos durante o dia todo? O que você aceita no teu coração? Você aceita ser influenciado por quem? E pelo quê? O que Davi está dizendo aqui, alimenta-te da verdade, apacenta o teu próprio coração como um bom pastor. Amém? A palavra verdade aqui não é só algo que não é mentira. A palavra verdade aqui, ela é emuná em hebraico, e ela também significa, ela pode ser traduzida também como firmeza, fidelidade, estabilidade. Firmeza, fidelidade, estabilidade. Alimenta-te da firmeza, da fidelidade e da estabilidade. Seja firme na sua fé. Seja firme nos seus princípios e valores. Se você disse sim, é sim. Se você disse não, é não. Não negocie os seus princípios, os seus valores. Alimenta-te da fidelidade. Sim, da palavra de Deus, mas uma palavra de Deus que te empodera para se manter fiel. Amém? Para se manter estável. Eu me alimento da estabilidade. Como assim? Eu me alimento e encho meu coração daquilo que é forte, daquilo que é certo, daquilo que é firme, da palavra de Deus, daquilo que é verdade, verdade mesmo, e assim eu alimento meu coração. Eu não desestabilizo o meu casamento com pecados na área da fidelidade. Eu não desestabilizo a minha empresa sonegando ou fazendo coisas erradas. Eu não desestabilizo o meu ministério concebendo pecados internos na minha mente, no meu coração. Eu não desestabilizo o meu nome, não desestabilizo o meu caráter, eu não desestabilizo o bom testemunho de Cristo, praticando pequenos pecados habituais, em que se outros não veem, a minha família vê, os meus filhos veem. Eu não desestabilizo os meus relacionamentos com os meus filhos, não cumprindo as minhas palavras, ou sendo frouxo com relação aos meus princípios. Eu não desestabilizo a minha liderança na célula, através de indisciplinas, irresponsabilidades quanto aos compromissos, quanto aos horários, quanto a um monte de coisa. Eu não desestabilizo os meus relacionamentos através de mentiras, de não cumprimento de compromissos, de não pagamento das minhas dívidas. Eu não desestabilizo a minha vida. Alimenta-te disso. Amém?
Por isso eu escolhi essa versão e não a versão transformadora que diz: e você viverá seguro na terra e prosperará. Ok? Quem sou eu na fila do pão para criticar os linguistas que fizeram essa tradução? Pelo amor de Deus. Mas se eu tenho duas versões, eu acho que essa aqui, a Revista Atualizada, neste caso, deu no alvo. Amém? Agora, deixa eu fazer uma defesa da versão transformadora. Eu só sentei o pau, agora vou soprar, né? Deixa eu soprar a versão transformadora. Na prática, quando você se alimenta daquilo que é fiel, daquilo que é estável, e se alimenta da verdade, você andará seguro e será próspero. Amém, querido? Mas antes do andar seguro e antes da prosperidade, meu filho, você tem que se alimentar da verdade. Amém? Juntei as duas agora. Ok? Juntei as duas versões. E assim a gente segue. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te. Se autopastoreia da verdade, da fidelidade, da estabilidade. Cuida do seu próprio coração. Cuide de você mesmo. Cuida do teu próprio coração. Se alimenta de Deus. Jesus é o pão da vida. Se alimenta de Cristo. Ele é a verdade. Amém, queridos? Ele é a fidelidade do Senhor. Pensando nessas coisas, eu quero dizer para você que 2025 e os dias que se seguirão, mesmo que o mundo vire de perna para o alto, nós confiamos no Senhor. Amém. Nós confiamos em Yahvé. Yahvé é o nosso Pai. Amém. Amém, queridos? E nós cuidamos da própria vida e do próprio coração. Nós pastoreamos o nosso próprio coração e damos de alimento a nossa própria alma. E alimentamos a nossa própria alma da verdade da palavra de Deus, da fidelidade no relacionamento com o Senhor e de tudo aquilo que é estável e tem bom caráter e boa fama. Disso eu alimento o meu coração. Amém, queridos? E dessa forma, sim, a segurança do Senhor estará comigo. E sim, nós prosperaremos em tempos de guerra, em tempos de conflito. Nós prosperaremos em tempos de dificuldade e de desestabilidade. Eu alimento a minha alma com a palavra estável de Deus. Amém, queridos? Pensando nisso, vamos cear.